Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Conselhia de Machico, caros Presidentes de Junta de Freguesia, caros vereadores, caros membros das Assembleias de Freguesia e Assembleia Municipal. Passou um ano, de facto, desde que existiu uma mudança na região autónoma da Madeira e o Partido Socialista constituiu-se como uma força política capaz de ganhar câmaras municipais e disputar as próximas eleições regionais de igual para igual com o PSD. Foi um ano difícil para as autarquias que nós estamos a liderar, mas foi um ano difícil porque nós recebemos, de facto, uma herança pesada, um Partido Socialista que ganhou muitas câmaras, mas que as câmaras estavam completamente falidas. A marca do PSD e o seu ADN, de facto, é fazer dívida e deixar para os outros pagar. E o Partido Socialista tem a responsabilidade, por um lado, de continuar a desenvolver os municípios e, por outro, pagar aquilo que são as dívidas criadas pelo PSD, essa pesada herança que nos deixaram. E, portanto, no caso concreto do Concelho de Machico, ainda tivemos uma agravante, que foi logo no início do mandato termos a catástrofe natural no Porto da Cruz, que criou ainda maiores dificuldades ao município em matéria de disponibilidade de recursos financeiros e de verbas. E, portanto, o balanço que fazemos deste ano de mandato autárquico em toda a região é um balanço extremamente positivo, porque hoje o que nós estamos a fazer é implementar medidas, viramos as autarquias para o campo social, apoiar aqueles que menos têm e os que mais precisam, com os parcos meios financeiros que dispomos, e, por outro lado, é consolidar as finanças públicas, que é uma responsabilidade e uma obrigação de quem hoje assume funções governativas, quer numa junta, quer numa Câmara, ou mesmo no Governo Regional, porque estamos a viver novos tempos. Hoje não há acesso ao crédito de forma fácil, mas mesmo que existisse, as câmaras municipais estão proibidas de aumentar estas dívidas e, portanto, sem recurso ao crédito e com o peso que hoje tem aquilo que são os serviços das dívidas, quer das câmaras municipais, é uma situação extremamente difícil que nós estamos a resolver e que esperamos, nos próximos tempos, podermos lançar novas medidas de apoio àqueles que mais precisam. No caso da região autónoma da Madeira, e olhando para aquele que foi o processo de liberalização, o Partido Socialista, já quando estive cá na tomada de posse da Comissão Política e Conselhia, referi que queríamos avançar com algumas iniciativas que tinham a ver com os transportes na região. Como sabem, uma região ultraperiférica como a nossa, insular, com as características arquipelásticas que nós temos, os transportes, quer marítimos, quer aéreos, quer terrestres, são centrais no desenvolvimento da Madeira e do Porto Santo. Foi por isso que iniciamos com cartazes em toda a região, demonstrar aquelas que são as nossas medidas, e fizemos também um debate ainda ontem, no Funchal, sobre os transportes na região autónoma da Madeira, porque é de facto a pedra de toque para qualquer desenvolvimento que se quer para a nossa terra. Sem transportes eficientes e baratos, dificilmente qualquer estratégia de desenvolvimento da Madeira e do Porto Santo consegue vingar de forma eficaz como nós queremos. E quando em 2008 foi feita a liberalização dos transportes aéreos, o Estado pagava, ou gastava com a região autónoma da Madeira, cerca de 25 milhões de euros. A partir dessa liberalização, o Estado passou a despender só 8 milhões de euros com a região autónoma da Madeira. Ou seja, o Estado fez uma poupança de 17 milhões de euros. Recordo que antes da liberalização gastava-se 2 milhões de euros com a linha aérea entre a Madeira e o Porto Santo e 23 milhões de euros com a linha aérea entre Funchal-Lisboa, Funchal-Porto, com as ligações com o continente. E essa liberalização foi muito mal feita, porque poderia ter permitido que a região obrigasse o Estado a assumir aqui uma série de questões, porque 25 milhões de euros é muito dinheiro de facto, e era um crédito que nós tínhamos sobre o Governo da República, que teria permitido, se fosse bem negociado, conseguir com que tivéssemos uma liberalização que salvaguardasse os residentes a sério,
que salvaguardasse os doentes, que salvaguardasse os nossos estudantes. Infelizmente, isso não foi conseguido com essa liberalização, porque o PSD Madeira no governo não soube negociar. Mas, além disso, que era obrigatório o governo ter conseguido, poderíamos ter garantido uma ligação marítima com Lisboa ou com o continente, com 25 milhões de euros, dava para colocar isso na mesa, em cima da mesa das negociações. Poderíamos ter subsidiado aquilo que é as nossas exportações e que tem a ver com a carga aérea, poderia ter sido metido no pacote dessa liberalização e não foi. E à de lado poderíamos também ter uma linha marítima para o Porto Santo com um subsídio aos residentes da Madeira para estimular a economia do Porto Santo, e deveria-se ter revisto aquilo que é o Porto Comercial do Cancel para termos transportes de mercadorias muito mais baratos. Infelizmente, isso não foi feito pelo governo de então, do PSD, e teremos que ser nós a fazer isso quando, a partir do próximo ano, tivermos responsabilidades governativas na região. Porque a questão dos transportes, como já disse, será a pedra de toque de todo o desenvolvimento regional. E quem olha para estes 40 anos percebe que o PSD, em relação aos transportes, falhou em toda a linha. Falhou nos transportes aéreos, falhou nos transportes marítimos, e hoje não temos a ligação com o continente, transportes marítimos de passageiros, falhou nos transportes para o Porto Santo, do ponto de vista de ter ligações com preços de custo baixo para os residentes, os que residem na Madeira e no Porto Santo, permite alimentar a economia do Porto Santo em épocas baixas, e falhou também naquilo que é os transportes de mercadorias para a região autónoma da Madeira. E é por isso que nós todos pagamos hoje um sobrecusto nas nossas vidas, e é por isso que todos nós sabemos que viver na região autónoma da Madeira sai muito mais caro que viver no espaço continental. E ainda temos a situação ridícula, e que não existe em mais ponto do mundo, em que uma região insular paga mais impostos do que aqueles que vivem a nível do continente. Isso é um caso único no mundo e acontece devido ao facto de nós estarmos sobre um plano de ajustamento económico e financeiro da responsabilidade do PSD. Mas eu julgo que nas próximas eleições do ano que vem, nós temos a consciência que a questão central que estará em cima da mesa na discussão política para o futuro é quem é que tem condições para resolver os problemas da região autónoma da Madeira. Todos sabemos que o Partido Socialista para o ano será governo na República. E os dossiês mais importantes da região autónoma da Madeira serão tratados com o novo governo do Partido Socialista na República. E só o Partido Socialista da Madeira está em condições objetivas de resolver os problemas da Madeira em consonância com o governo do Partido Socialista a nível nacional. E nós temos dossiês importantes que têm que ser tratados, a não ser que a Madeira queira continuar nos próximos 10 anos a arrastar os pés com os problemas económicos que hoje tem e com os níveis de desemprego que hoje temos e com a estagnação económica. O PSD, nas negociações que teve com o Governo da República recente, PSD, CDS-PP, com esse governo, todas as negociações que a Madeira fez falharam e saíram em prejuízo dos madeirenses e dos porto-santenses. Porque este Governo da República também não confia no Governo do PSD da Madeira. E se este Governo da mesma cor política não confia neles, porque eles ocultaram dívida e aldrabaram as contas, naturalmente que outro Governo de outra cor política qualquer, e como o próximo será do Partido Socialista, não confia no PSD para gerir os dinheiros do Estado na região autónoma da Madeira. E o próximo Governo vai ter que renegociar com o Estado a questão da dívida. Neste momento, o serviço da dívida na Madeira são cerca de 300 milhões de euros, tanto como a saúde, ou quase tanto como a saúde. Por aqui já se vê o peso do serviço da dívida no dia-a-dia das contas públicas em termos de futuro, e a tendência desse peso é aumentar e não diminuir, porque os encargos, muitos dos empréstimos da região tiveram um período de carência que a partir de 2015 já não existe e, portanto, começamos a pagar. E, portanto, teremos que negociar a dívida com o Estado. Temos um plano de ajustamento para a Madeira, que o plano termina em 2015, a 31 de dezembro,
mas as consequências do plano arrastam-se até 2033, ou seja, os pagamentos. Isso também terá que ser renegociado entre o Governo Regional da Madeira e o Governo da República. Temos a questão dos transportes, e nós temos que colocar o dossiê dos transportes novamente em cima da mesa, como já referi há pouco, e renegociar este com o Governo da República. Temos a questão do Centro Internacional de Negócios, que precisa de sempre do apoio do Estado nas negociações com a União Europeia, e nós também vamos ter que acompanhar estas negociações. Temos a questão da Lei de Finanças Regionais, que é o maior escândalo que tivemos ao longo dos anos, porque em 2007 o governo do PS transferia para a Madeira 212 milhões de euros e na altura o Dr. Alberto João Jardim demitiu-se contra essa lei e fomos a eleições. Neste momento o Governo da República, fruto da lei aprovada em 2012 pelo Governo PSD-CDS-PP e com os deputados do PSD Madeira e do CDS, o Estado transfere para a região 171 milhões de euros. E o Dr. Alberto João Jardim e o PSD não se demitem para que haja eleições. Por aqui se vê também como é que tratou o Governo da República a região autónoma da Madeira e como a Madeira, PSD e CDS-PP cá na Madeira, se encolheram perante uma situação que corta 41 milhões de euros à região autónoma da Madeira. E depois há outra questão que também tem que ser tratada pelo próximo Governo Regional, que é a questão da saúde e da educação na Madeira, que face a todos estes constrangimentos estão em risco. E os madeirenses não podem ser tratados como cidadãos de segunda ou de terceira. Nós vamos ter que acordar com o Estado uma forma do Estado nos ajudar em matéria de saúde e de educação, porque nós temos direito a ter saúde de qualidade aqui na Madeira, como têm os nossos concidadãos em Lisboa. E, portanto, essas matérias estarão todas em cima da mesa. E perante estas questões que são centrais para o futuro da região autónoma da Madeira, só uma mudança política trará a resolução destes problemas. A Madeira precisa de um governo em que o Partido Socialista dê um contributo forte aqui na região para existir articulação política com o governo do PS a nível nacional para resolvermos esta situação. Cada dia que passa, todos nós nos apercebemos que estão a existir mudanças na forma de pensar e de agir dos madeirenses. Cada vez mais sinto que as pessoas intervêm, têm uma palavra a dizer em relação ao futuro da Madeira. E quem, como eu, durante 40 anos, desde que nasceu, sempre viu os mesmos a governar a região e levaram a Madeira a esta situação de agonia económica ou financeira, tantos como eu, por essa Madeira além e pelo Porto Santo, sabem que chegou o momento de fazer a mudança, de fazer a ruptura com este passado. Nós, depois das próximas eleições, não queremos mais um dia o PSD a governar a região. Durante estes 40 anos, e agora sabemos que são 7 mil os militantes do PSD, foram esses 7 mil que governaram a região autónoma da Madeira. A Madeira, segundo os censos de 2011, tem 267 mil madeirenses. A partir de 2015, e não tenho hoje dúvidas, que são os 260 mil madeirenses que nunca governaram esta terra e estão a pagar caro as irresponsabilidades de governação, que serão chamados a governar a região autónoma da Madeira a partir do próximo ano. Muito obrigado.